Bom, então a gente chegou no quinto tema. A metapsicologia freudiana é um conjunto de conceitos que Freud utilizou para fundamentar sua clínica e a psicanálise. Então, são construtos teóricos para dar conta de fenômenos que não são apreensíveis assim na empiricidade da ciência clássica, mas que são constatados na vida do sujeito e na experiência psicanalítica. Então, por exemplo, para falar das instâncias psíquicas, sexualidade, pulsão, recalcamento. São, então, 3 modelos. O primeiro tópico, o segundo econômico e o terceiro dinâmico. Modelo tópico. Tópico vem de topos, que significa topográfico, lugar, região. Lembrando que Freud deixa claro que não se trata de um lugar aí localizável no corpo biológico. Não seria, então, um compartimento cerebral, por exemplo. O modelo tópico pode ser dividido em 2 tópicas, tendo aí uma diferença de 20 anos de uma para outra. A primeira tópica é chamada de teoria tópica, de 1900, e traz a diferenciação de consciente, inconsciente e pré-consciente. Já a segunda tópica é chamada teoria estrutural, é por volta aí de 1920 e 1923. Trata-se, então, da divisão entre as instâncias psíquicas ego, id e superego, ou eu, isso e supereu. Então, a gente não está falando de um determinismo ambientalista, porque diante do consentimento da existência do inconsciente, trata-se de um determinismo mental. Então, o ser não é mais só aquele ser intencional, cartesiano, aristotélico, definido e regido pela sua própria consciência. 2. Modelo econômico. De um lado da tabela, a gente tem o processo primário e o princípio do prazer, que visa a descarga imediata das tensões. Essa descarga é justamente o prazer. Por exemplo, de novo, aquela primeira experiência de satisfação do bebê com a mãe no aleitamento, em que em algum momento o bebê vai passar a alucinar o objeto. Do outro lado, a gente tem o processo secundário e o princípio da realidade, que visam um adiamento da satisfação. Ou seja, no exemplo, essa alucinação levaria a uma frustração diante da ausência do objeto. Ou melhor, ainda que houvesse um objeto, seria diante da própria impossibilidade de uma descarga completa. Nesse sentido, haveria uma tentativa de barrar essa alucinação. E aqui aparece o princípio do nirvana, que seria uma tendência do aparelho psíquico a aniquilar qualquer excitação e qualquer desejo. Isso a gente não vai poder se aprofundar agora, mas é o que vai aparecer depois com a teorização da pulsão de morte. Porque ele vai dizer que além do princípio do prazer, não está o princípio da realidade, mas a pulsão de morte. Mas o que importa aqui é que o princípio da realidade não deixa de ser uma tentativa de evitar o desprazer. 3. Modelo dinâmico. Esse é o que interessa para a gente, está na base da matéria que a gente está estudando. Trata-se, então, dos antagonismos, dos conflitos psíquicos, entre os tipos de pulsão, as instâncias psíquicas, entre desejo e defesa. Engloba, então, os temas de recalque, narcisismo, sexualidade. Então, a psicodinâmica está pautada nesse modelo dinâmico da metapsicologia freudiana. A gente vai falar um pouco das pulsões agora, mas depois a gente vai retomar na aula sobre o instinto e a pulsão. Então, o nosso aparelho psíquico reagiria tanto a estímulos externos quanto a estímulos internos. A forma de reagir ao estímulo externo é a ação motora, de fuga, por exemplo. Já diante dos estímulos internos, haveria aí uma estratégia mobilizada pelo ego, que são os mecanismos de defesa, agindo diretamente contra esses estímulos. A pulsão não pode ser apreendida nela mesma, somente através de representações, que podem ser de 2 tipos. O representante ideativo, que é o aspecto qualitativo, que são as ideias, os pensamentos. Já o afeto seria o aspecto quantitativo de representação da pulsão. Lembrando que o que é recalcado é o representante ideativo e não o afeto. Então, o afeto, apesar de não se tornar inconsciente, ele vai sempre estar buscando aí um representante ideativo para se ligar a ele. Então, esse esqueminha mostra mais ou menos como isso funciona. Então, a gente teria o id como a sede das pulsões e comporta desejos e fantasias inconscientes que querem se tornar conscientes. O superego, como a gente viu um pouquinho na outra aula,
Ele é uma parte do ego que se diferenciou numa instância crítica e censora. O ego teria aí essa dupla função de conciliar o interesse desses dois senhores. Do ponto de vista dinâmico, ele é a sede da angústia e defesa. O sintoma, então, seria o retorno de um desejo que foi recalcado. O sintoma aparece como um símbolo desse desejo. Ele é uma formação de compromisso, um acordo, que visa uma satisfação substituta. Essa é uma das formas de se explicar porque um sintoma causa sofrimento para o sujeito e, ao mesmo tempo, é tão difícil se desvencilhar dele, porque há uma satisfação pulsional. Então, apesar disso estar sendo apresentado dessa maneira simplificada, vale a pena retornar na última aula em que a gente viu as séries complementares de Freud e a formação dos sintomas. Bom, agora a gente vai ver como se organiza então o sadismo e o masoquismo. Na primeira formulação freudiana, o sadismo representava uma pulsão parcial de domínio, que tinha como meta subjugar o outro através da força. Já na segunda formulação, em 1920, a gente encontra a pulsão de morte fundida à pulsão de vida. E depois Freud vai falar de uma deflexão da pulsão de morte, onde uma parte dela continuaria no psiquismo como um masoquismo primário, e a outra parte a serviço da libido da sexualidade, ou seja, voltada ao investimento dos objetos externos, em forma de sadismo. Porém, quando esse sadismo toma o próprio eu como objeto, ou seja, ele retorna à própria pessoa, ele se une àquele masoquismo primário que ficou no psiquismo, formando assim um masoquismo secundário, que é manifesto no sentimento de culpa.